Boa noite, que a paz de Deus visite o seu coração agora, aí onde você está. Que o Senhor cubra a sua casa, a sua família, o seu descanso e até os pensamentos que passam na sua mente nesse fim de dia. Você não chegou aqui por acaso. Deus sabe exatamente como foi o seu hoje, as lutas que você enfrentou em silêncio, aquilo que ninguém viu, mas que pesou no seu peito. Nesta oração da noite, eu quero te conduzir a um ato simples, mas profundamente espiritual. Quando terminarmos, você vai levantar os olhos para o céu, do jeito que ele estiver agora. Se o céu estiver estrelado, se estiver nublado, se a lua estiver brilhando forte ou escondida, não importa. Você vai olhar como se estivesse olhando para o próprio Deus e vai declarar uma frase que vem da palavra. Não é mantra, não é pensamento positivo barato. É confissão de fé, é alinhamento do seu coração com a vontade de Deus. A Bíblia ensina que a vida e a morte estão no poder da língua. Aquilo que a gente repete alimenta. Aquilo que a gente confessa fortalece dentro de nós. Tem gente que passa o dia dizendo que tudo dá errado, que nada muda, que nunca vai ser feliz, sem perceber, né, está assinando um decreto de derrota sobre a própria vida. Mas hoje, nesta noite, Deus está te chamando para mudar a confissão da sua boca. Existe uma frase na Bíblia que foi dita por um homem que perdeu praticamente tudo. Ele viu as portas se fechando, a saúde ser atacada, as finanças ruírem, a família ser atingida. Humanamente falando, ele tinha todos os motivos para desistir, para reclamar, para culpar a Deus. O inimigo tinha certeza que, diante de tanta dor, esse homem iria quebrar, iria blasfemar, iria abandonar a fé. Mas não foi isso que aconteceu. Você já sabe de quem eu estou falando, de Jó. A história de Jó não é um conto de fadas, é um retrato da vida real. Gente boa também enfrenta dias maus. Pessoas que amam a Deus também são provadas. E às vezes as provas são tão pesadas que a gente quase não entende o que está acontecendo. Jó passou por um tempo assim. Ele era íntegro, temente a Deus, mas viu sua estrutura desabar. A Bíblia diz que ele perdeu bens, filhos, saúde. Para onde ele olhava, havia cinzas e o corpo dele ficou tomado por feridas, a ponto de não haver um lugar sequer sem dor. Imagine tentar dormir e não conseguir achar posição, porque tudo dói. Imagine acordar e perceber que aquele pesadelo continua sendo a sua realidade. Talvez em outra área seja assim que você se sente hoje. Não é no corpo, mas é na alma que dói. E, como se não bastasse, a pessoa que deveria apoiá-lo, a esposa, olha para toda aquela situação e diz, em outras palavras, desiste logo, abandona essa fé, amaldiçoa a Deus e morre. Aquilo que era para ser consolo virou pressão. Talvez você também conheça essa sensação de não ter em quem se apoiar. Você tenta explicar o que está sentindo, mas as pessoas diminuem a sua dor, dizem que é exagero, que é drama, que é falta de fé. Só que Jó, mesmo sem entender nada, fez uma escolha. Ele decidiu não construir a fé em cima das circunstâncias, mas em cima de quem Deus é. Ele não negou que estava sofrendo, ele não fingiu que não doía, ele apenas decidiu que a dor não seria maior que o caráter de Deus. E lá no final de toda essa história, no último capítulo, quando parece que o céu continua fechado, Jó levanta os olhos e faz uma confissão que muda tudo por dentro antes de mudar por fora. Ele olha para Deus e diz do fundo da alma: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Perceba o que essa frase carrega. Ele não diz apenas que Deus pode algumas coisas, que Deus pode ajudar um pouco, que Deus talvez faça algo. Ele diz, bem sei que tudo podes. É como se ele estivesse dizendo, Pai, eu não entendo o processo, mas eu sei quem tu és. Eu não compreendo essa fase,
mas eu sei que o Senhor continua no controle. Eu não vejo saída, mas eu creio que tu podes todas as coisas. E ele completa: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Não são os planos de Jó sobre Deus. São os planos de Deus sobre Jó. Isso muda tudo, porque muitas vezes o que nos frustra não é o plano de Deus, e sim o plano que a gente criou, abraçou, insistiu, e que Deus nunca escreveu para nós. Jó entende que existe um propósito acima da dor. Ele está dizendo: Senhor, o que tu desenhaste para a minha vida é maior do que qualquer ataque, maior do que qualquer perda, maior do que qualquer obra do inimigo. É essa confissão que eu quero que você traga para a sua noite de hoje. Talvez você esteja olhando para este final de ano com o coração apertado. Olha para as contas e diz que não vai dar. Olha para o casamento e sente que algo se quebrou. Olha para a saúde e sente medo do futuro. Olha para a própria fé e percebe que já não é mais a mesma. É como se dentro de você estivesse tudo bagunçado. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar parece distante da sua realidade. Mas escute com atenção. Para Deus reorganizar uma casa, às vezes Ele permite que primeiro tudo seja deslocado. Quando você decide limpar um cômodo de verdade, você puxa móveis, tira coisas do lugar, abre armário, mexe em gaveta. Enquanto está arrumando, parece que está mais bagunçado do que antes. Quem entra no meio do processo acha que está piorando, mas quem conhece o final sabe que aquilo é apenas uma etapa da reorganização. Talvez Deus esteja fazendo isso na sua vida. Ele não se esqueceu de você, Ele não te abandonou. Ele está reposicionando coisas que você não teria coragem de mexer sozinho. Relacionamentos que estavam te afastando da presença dele, portas que pareciam boas, mas te levariam para longe do propósito, caminhos que brilhavam por fora, mas eram buracos por dentro. E enquanto ele ajusta, o cenário fica confuso. É por isso que, nesta noite, o Espírito Santo te trouxe aqui para ouvir isso. Os planos de Deus para você não serão frustrados. O que Ele começou na sua vida, Ele tem poder para completar. O inimigo pode até ter tocado em áreas sensíveis, mas ele não tem autoridade para apagar o que o Senhor escreveu a seu respeito. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. É mais do que uma frase bonita. É uma obra que Deus está construindo passo a passo na sua história. Talvez você olhe para dentro de casa e diga que está tudo quebrado. A confiança, o diálogo, o respeito. Talvez você olhe para as finanças e sinta que está tudo fora do lugar. Dívidas, atrasos, cobranças. Talvez você olhe para o próprio coração e veja a falta de paz, de alegria, de esperança. Mas o Deus que pegou um jovem tímido, inseguro, travado e o transformou em alguém que fala com autoridade, também pode pegar as áreas fragilizadas da sua vida e colocá-las em pé novamente. Quantas vezes você já se sentiu incapaz, pequeno, inadequado? Quantas vezes o medo travou a sua boca, a sua iniciativa, os seus sonhos? Quantas noites você foi dormir se perguntando se realmente vai conseguir chegar onde acredita que Deus prometeu? Hoje, nesta oração da noite, Deus está te lembrando. Não é sobre a sua capacidade, é sobre o poder dele. Bem sei que tudo pode significa exatamente isso. Deus pode curar o que a medicina não sabe explicar, pode abrir portas em meio à crise, pode restaurar relacionamentos que pareciam irreversíveis, pode devolver alegria onde hoje só existe cansaço. E talvez você diga que já orou, já clamou, já tentou e nada mudou. O inimigo adora usar o tempo como arma. Ele sussurra que, se ainda não aconteceu, é porque não vai acontecer. Mas a história de Jó nos mostra que Deus não trabalha no nosso relógio. Enquanto ele pensava que estava apenas sobrevivendo,
Deus estava escrevendo um testemunho que atravessaria gerações. A dor de hoje não é o ponto final. É apenas uma vírgula na frase que Deus está construindo com a sua vida. Por isso, nesta noite eu quero que você faça um compromisso espiritual. Terminando esta oração, você não vai deitar com a mente cheia de pensamentos de derrota. Você vai levantar os olhos para o céu, mesmo que seja pela fresta da janela, pela sacada do apartamento, pela porta da sua casa. Se você estiver no trabalho, no ônibus, no carro, num lugar aberto, melhor ainda. Mas onde estiver, se for possível ver o céu, veja. Se não for, visualize pela fé. E olhando para o alto, você vai declarar com calma, com fé, não da boca para fora, mas do fundo da alma. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Você não vai dizer isso como quem repete uma frase decorada, e sim como quem entrega o controle de novo nas mãos de Deus. Cada palavra será como uma chave, abrindo portas na sua mente e no seu coração. Quando você disser bem sei, você está dizendo que a sua fé é maior do que aquilo que os seus olhos enxergam. Quando você disser que tudo podes, você está confessando que não existem áreas reservadas onde Deus não possa tocar. Quando você disser que nenhum dos teus planos pode ser frustrados, você está devolvendo para Deus o direito de conduzir o roteiro da sua história. Talvez você esteja se perguntando como fazer isso se está cansado, ferido, decepcionado. Deixe o Espírito Santo te ajudar. Não é sobre sentir vontade, é sobre decidir confiar. A confiança se constrói exatamente nesses momentos em que a lógica diz uma coisa e a fé escolhe outra direção. Quando você olha para o céu e declara essa frase, você está dizendo para o mundo espiritual: eu escolho acreditar no que Deus disse e não no que o inimigo tentou plantar. Enquanto você me ouve, existem áreas da sua vida que Deus já está visitando. Ele está trazendo à memória situações em que você quase desistiu, quase jogou tudo para o alto, quase tomou decisões impulsivas. Ele está te lembrando de livramentos que já te deu, de portas que abriu quando você não tinha mais recurso, de pessoas que ele colocou no seu caminho nos momentos mais improváveis. Tudo isso é prova de que ele sempre esteve presente, mesmo quando você achou que estava sozinho. Nada faltando significa que Deus sabe exatamente do que você precisa. Pode ser provisão, pode ser sabedoria, pode ser paz emocional, pode ser cura interior. Nada quebrado significa que aquilo que se partiu será restaurado por Ele, não com remendo, mas com renovo. Nada fora do lugar significa que ao final desse processo tudo estará ajustado de um jeito que só Deus poderia organizar. É por isso que hoje à noite, antes de dormir, você não vai alimentar a ansiedade com notícias ruins, vídeos aleatórios ou lembranças dolorosas. Você vai entregar o seu coração ao cuidado daquele que não cochila, não dorme e não perde o controle. O Deus que guardou Jó em meio à tempestade, que mudou a sorte dele e deu o dobro de tudo aquilo que ele tinha perdido, é o mesmo que está estendendo a mão para você agora. Daqui a pouco nós vamos orar juntos, apresentando o seu dia, a sua casa, os seus medos e os seus sonhos ao Senhor. Mas eu quero que, enquanto a oração não começa, você já vá preparando o seu espírito. Se quiser, coloque a mão sobre o peito e respire fundo, dizendo em silêncio: Senhor, eu entrego nas tuas mãos aquilo que eu não consigo controlar. Eu abro mão de querer entender tudo e escolho confiar. Deixe essa verdade descer do intelecto para o coração. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados.
Repita mentalmente, deixe essa frase se tornar parte de você. Ela não é apenas uma lembrança de Jó, é uma declaração profética sobre a sua própria vida. Nós vamos falar com Deus e, enquanto oramos, creia que Ele está alinhando o que estava desalinhado, curando o que estava ferido, fortalecendo o que estava fraco. Esta noite não será apenas mais uma noite. Será um marco espiritual, uma virada de página na sua caminhada com Deus. E quando você olhar para o céu depois da oração, você vai saber lá no fundo que o Deus que pode tudo continua escrevendo uma história de restauração sobre você. Então agora, onde você estiver, aquiete o seu coração. Se puder, feche os seus olhos por um instante, respire fundo e traga à sua memória tudo o que viveu hoje. Os momentos bons, os desafios, as preocupações que ainda estão rodando na sua mente. Coloque tudo isso diante de Deus, não esconda nada. Ele já conhece cada detalhe, mas escolheu ouvir de você, pela sua própria boca, a entrega que você está fazendo nesta noite. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite nós entramos na Tua presença com reverência, com temor, mas também com confiança. Sabemos que não estamos falando com um Deus distante, frio, indiferente. Estamos falando com um Deus que conhece o nosso nome, que sonda a mente e o coração, que estava conosco quando o dia amanheceu e que permanece aqui agora, quando a noite cai e o cansaço chega. Pai, nós colocamos diante de Ti tudo o que este dia representou. Cada pensamento ansioso, cada lágrima engolida em silêncio, cada sorriso que escondia uma preocupação. Tu sabes, Senhor, dos momentos em que a fé pareceu pequena, em que a vontade foi desistir, em que a sensação era de estar carregando peso demais. Nós trazemos tudo isso para o Teu altar e confessamos que sozinhos não damos conta, não temos força, não temos direção. E é exatamente aqui que nós declaramos com fé: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Não estamos apenas repetindo palavras, estamos entregando o controle. Estamos dizendo que, mesmo quando o nosso entendimento é limitado, o Senhor continua sendo perfeito em sabedoria. Mesmo quando o nosso coração se confunde, o Senhor continua vendo o quadro inteiro, vendo aquilo que ainda não enxergamos. Meu Deus, olha para esta vida que ora comigo agora. Tu sabes o quanto ela tem lutado. Tu sabes das noites mal dormidas, dos pensamentos que roubam a paz, das notícias que machucaram, das palavras que feriram. Tu sabes das portas que se fecharam, das respostas que ainda não chegaram, das orações que parecem estar no silêncio há tanto tempo. Tu sabes, Senhor, o que ninguém mais vê. Nesta noite, em nome de Jesus, eu te peço, visita o coração desta pessoa. Onde houver medo, coloca coragem. Onde houver confusão, derrama clareza. Onde houver angústia, sopra o teu consolo. Onde houver culpa e acusação, derrama a certeza do perdão. Que o teu Espírito Santo abrace esta vida agora como um cobertor de paz, cobrindo a mente, a alma e o espírito. Senhor, nós cremos que nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, não é apenas um desejo bonito, é uma obra real que o Senhor pode fazer. Por isso, eu te peço, entra nesta casa, entra neste quarto, nesta sala, nesta cozinha, nesta empresa, neste hospital, onde quer que essa pessoa esteja. Passa com teu poder em cada ambiente. Que tudo o que não vem de ti seja quebrado agora. Que todo clima pesado caia por terra. Que toda opressão espiritual seja repreendida em nome de Jesus. Alcança, Pai, a família desta pessoa. Visita o casamento, os relacionamentos, o diálogo dentro de casa. Onde houver distância, aproxima. Onde houver orgulho, quebra. Onde houver mágoa,
cura. Onde houver silêncio que machuca mais do que palavras, traz reconciliação. Restaura a confiança entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos. Que esta casa seja protegida por ti. Que seja um lugar de paz, de respeito, de amor e de presença do Espírito Santo. Senhor, visita também as finanças. Tu sabes que muitas vezes o coração fica apertado, não só pelas emoções, mas pelas contas, pelos boletos, pelas responsabilidades. Olha para quem está endividado, preocupado com aluguel, com prestações, com gastos inesperados. Tu és o Deus que supre, que abre portas onde não parece haver saída. Dá criatividade, dá ideias, dá oportunidades, abre caminho, levanta pessoas certas, mas, acima de tudo, dá sabedoria para administrar, dá disciplina, dá equilíbrio, para que nada venha roubar aquilo que o Senhor entregar em suas mãos. Meu Deus, visita agora a saúde. Tu conheces cada diagnóstico, cada exame, cada laudo, cada remédio que está sendo tomado. Tu sabes de dores no corpo, de cansaços inexplicáveis, de sintomas que ninguém compreende. Tu sabes das pessoas que estão aqui orando pelos filhos doentes, pelos pais, pelos avós, pelo cônjuge, por alguém que está internado. Em nome de Jesus, passa com cura, Senhor. Toca nos ossos, nos músculos, no sangue, no coração, na mente. Toca também nas feridas emocionais, nos traumas antigos, nos medos escondidos. Vai sarando de dentro para fora. E em tudo isso, nós repetimos como Jó: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Se o Senhor decidir curar de forma instantânea, nós glorificamos o teu nome. Se o Senhor nos conduzir por um processo, nos dando graça a cada dia, nós também glorificamos. Nós não queremos apenas o milagre, nós queremos o Senhor caminhando conosco em cada etapa. Pai, olha para quem está travado por dentro, para quem carrega sonhos engavetados, chamados que foram deixados de lado, talentos que foram enterrados por medo, vergonha ou frustração. Nesta noite, sopra vida novamente. Lembra essa pessoa das promessas que o Senhor já lhe fez. Lembra das vezes em que o Senhor confirmou o chamado, renovou a visão, falou em detalhes. O inimigo tentou usar o tempo, as lutas e as decepções para convencer essa vida de que não vale a pena continuar. Mas nós declaramos, em nome de Jesus, que os planos do Senhor não serão enterrados, não serão calados, não serão apagados. Senhor, também colocamos diante de Ti o passado. Quantas pessoas oram agora carregando culpas antigas, erros que já foram confessados, pecados que já foram colocados diante de Ti, mas que ainda pesam na consciência. Que nesta noite o Teu Espírito testemunhe ao coração que, onde houve arrependimento sincero, houve perdão completo. Que nenhuma acusação do inimigo encontre lugar. Que esta pessoa entenda que não é definida pelo que fez, mas pelo que o Senhor diz que ela é em Cristo. Traz descanso, Pai. Quantas mentes estão aceleradas, cheias de vozes, cheias de preocupações. Em nome de Jesus eu peço, silencie agora todo pensamento autodestrutivo, toda seta de ansiedade, toda imaginação de derrota. Que esta pessoa consiga deitar e dormir em paz, sabendo que enquanto ela descansa, o Senhor trabalha. Que os sonhos desta noite sejam limpos, sejam leves, sejam guardados por Ti. Repreende pesadelos, ataques noturnos, sensações de opressão enquanto dorme. Que este quarto seja rodeado por anjos do Senhor. Nós declaramos sobre esta noite a promessa da Tua palavra, que diz que em paz nos deitamos e logo pegamos no sono, porque só Tu nos fazes habitar em segurança. Que esta pessoa sinta essa segurança agora, como um abraço do céu, cercando todo o ser. Que ela saiba lá no fundo
que mesmo que o cenário pareça confuso, nada pegou o Senhor de surpresa. Tu continuas sentado no trono, governando tudo com perfeição. Pai querido, nós apresentamos também os planos para o amanhã. Muitas vezes a pessoa já deita com medo do que vai enfrentar no dia seguinte. Medo de uma conversa difícil, de um encontro, de um exame, de um resultado, de uma decisão. Em nome de Jesus, vai à frente de cada situação, prepara o caminho, toca nos corações envolvidos, desarma armadilhas, fecha portas que não vêm de ti e abre aquelas que foram preparadas pelo Senhor. Que ao amanhecer esta vida perceba que já havia uma mão invisível organizando tudo. Nesta noite, meu Deus, nós alinhamos a nossa boca com aquilo que cremos. Por isso, debaixo desta oração, nós declaramos juntos: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Declara isso mesmo baixinho onde você está. Deixa essas palavras atravessarem o ambiente, atravessarem o seu interior. Cada vez que você diz essa verdade, você está empurrando para longe as mentiras que o inimigo tentou plantar. E nós cremos, Pai, que o ano não vai terminar do jeito que começou. Cremos que o Senhor está movendo coisas, mesmo em silêncio. Está reposicionando peças, separando o que estava misturado, restaurando o que parecia não ter conserto. Cremos que o Senhor é Deus de virada de página, Deus que muda histórias, Deus que surpreende. Por isso, nós profetizamos em nome de Jesus, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Que não falte a tua presença, que não falte direção, que não falte o pão de cada dia, que não falte amor dentro de casa, que não falte paz na mente, que não falte força para continuar, que aquilo que está quebrado seja restaurado, que aquilo que está desalinhado seja colocado no lugar certo, que aquilo que estava travado volte a fluir. Pai, nós te agradecemos antecipadamente, mesmo antes de vermos tudo com os olhos naturais. Nós já te louvamos pelo que estás fazendo. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por nos segurar pela mão quando ficamos fracos. Obrigado por continuar acreditando em um futuro que muitas vezes nós mesmos não conseguimos enxergar. Agora, Senhor, acolhe este coração que ora comigo, que ao final desta oração ele sinta leveza, que um peso saia dos ombros, que uma certeza tome conta da alma, a certeza de que o Senhor está no controle e de que os planos de Deus são maiores do que qualquer plano de destruição do inimigo. Com fé, nós oramos também a oração que Jesus nos ensinou, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora respire fundo mais uma vez. Se puder, levante os olhos e olhe para o céu. Mesmo que seja pela janela, pelo quintal, pelo vidro do carro. Olhe para o alto como quem olha para o Deus que cuida de tudo e declare com fé, com calma, do seu jeito. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Deixe essa frase sair da sua boca como uma semente que você está plantando nesta noite. Se essa oração falou com você, se em algum momento você sentiu Deus tocando em algo que só Ele e você sabem, eu quero que você faça algo simples, mas muito importante. Assim que terminar aqui, desce um pouquinho e dá uma olhada na descrição. Lá eu deixei um recado especial para te ajudar a continuar vivendo essa palavra nos próximos dias, como um passo a mais nessa caminhada de fé. Não é algo longo, mas é algo preparado com carinho para quem ficou até o fim e quer ir além
de só ouvir a oração. Também te peço de coração que você escreva nos comentários a sua declaração de fé. Pode ser só uma frase, mas escreva em público aquilo que você crê em secreto. Escreva assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados na minha vida. Quando você escreve, você está marcando essa noite como um marco espiritual, está carimbando a sua fé diante de Deus e também está abençoando outras pessoas que vão ler seu comentário e se fortalecer. Se esta oração te trouxe paz, se te ajudou a dormir mais leve, não guarda só para você. Tem alguém que você conhece que está precisando ouvir exatamente isso. Compartilhe com seus familiares, com amigos, com alguém que esteja passando por enfermidade, crise na família, pressão financeira ou emocional. Às vezes, um simples compartilhar é a maneira que Deus usa para alcançar uma vida que você nem imagina. Aproveita também para deixar o seu gostei, porque isso faz com que mais pessoas sejam alcançadas por essa oração. Se ainda não faz parte dessa corrente de fé, se inscreva e ative as notificações para continuar orando comigo à noite e também em outros momentos do dia. Juntos, vamos construir essa rotina espiritual em que, dia após dia, Deus vai colocando tudo no lugar, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Que o Senhor te dê uma noite de descanso profundo, sono restaurador, sonhos guardados pelo céu. Que amanhã você acorde lembrando desta verdade. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus te abençoe e te envolva com uma paz que o mundo não consegue explicar.